iPhone 14, Samsung S22 e Xiaomi 30. Se até o celular não para de evoluir, porque a liderança tinha que ficar 1.0. O que seria, então, afinal de contas, a liderança 4.0? A gente pode definir a liderança 4.0, né, Marcelo e Cristiano? Provavelmente com um conjunto de pilares, né? O primeiro pilar é o da hierarquia, que é mais fluida, menos rígida, é uma hierarquia mais democrática, onde o líder é menos o professor do ensino primário, né? Onde tem que ficar vigiando todo mundo ali, colocando de joelho no milho, e mais um maestro de uma orquestra, onde todo mundo se pressupõe que tem talentos, que só precisam ser orquestrados, né? E nesse sentido, se a gente tem uma hierarquia menos rígida, né, emerge aqui a questão da autogestão, né? Os colaboradores terão mais liberdade e com ela mais responsabilidade também, né? A liderança 4.0, ela está profundamente impregnada da tecnologia, né? Não tem como líder não manejar, tudo está envolto em tecnologia hoje em dia, então precisa ter essa habilidade de tecnologia, a tecnologia está por trás do trabalho, mas tem que ter aqui também uma habilidade ambidestra, porque o líder tem que cuidar de gente, então tem que ter esses dois lados, a ambidestria de cada vez mais tecnologia, mas sem esquecer o lado humano da empresa também. E esse líder, né, para que ele consiga exercer esse conjunto de afazeres, ele precisa ter algumas habilidades muito bem definidas, né? Eu penso que a primeira é uma visão grande angular. Ele não pode ser um ultra especialista apenas numa área, né? Ele tem que entender de gente, de cultura, de comportamento, de mercado, né? Então esse líder precisa ter esse tipo de habilidade, precisa ter empatia, inteligência emocional, até por conta de um ambiente de hierarquia mais fluida, menos rígida, não é? Esse líder também, ele tem que ter a capacidade, uma espécie de pele de camaleão, né, para se trocar essa pele de tempos em tempos, toda vez que o seu uniforme ficar velho, e eu te asseguro, o uniforme vai ficar velho, né? E você que fala tanto de mudanças, você que é um palestrante 5.0, Marcelo, o que é a liderança 4.0? Cara, eu penso o seguinte, que a liderança 4.0 tem uma relação muito direta com a indústria 4.0, né? O que a indústria 4.0 traz pra gente? A reflexão da internet das coisas, máquinas conversando com máquinas, que em resumo quer dizer o quê? Os negócios são mais tecnológicos, eles têm equipamentos fazendo aquilo que os equipamentos fazem de melhor, seja movimentação de carga, seja perceber oportunidades através de algoritmos ou coisas do tipo. E o que a liderança 4.0 tem a ver com isso? É a liderança que coloca as pessoas no devido lugar delas, ou seja, como humanos, é justamente isso. Eu vejo nos negócios muitos líderes tentando extrair das pessoas resultados como se fossem máquinas, né? Querendo delas uma produtividade padrão o tempo todo. Eu me lembro lá no início da administração científica, né, quando falávamos do Frederick Winslow Taylor, ou quando falávamos do Henry Ford, né? Aquela coisa da produção em massa, de não sei o quê, onde você tinha que estabelecer um padrão de movimento que mais parecia com aquele filme do Charlie Chaplin em tempos modernos, que aquilo ali uma máquina faria muito melhor que qualquer ser humano. Então eu diria para você que, já que a gente tem hoje tecnologias que proporcionam condições das máquinas terem melhor performance como máquinas, a liderança 4.0 é aquela em que o líder trata as pessoas como pessoas, usando delas a sua intuição, a sua criatividade, usando delas a sua capacidade de perceber coisas que às vezes uma máquina não percebe, é aquela que trata do marketing da experiência, que cuida da experiência do cliente, é aquela que usa um pouco da sensibilidade, do feeling, ou seja, o líder que está preparado para entender que essa é realmente a maior virtude, o maior valor de suas equipes, ele é um líder 4.0, né? Mas só que esse assunto é um assunto que precisa de pessoas especialistas para conversar, e é por isso que nesse Café do Teatro a gente vai trazer o Cristiano Santos, ele está aqui do nosso lado, e ele é um grande especialista em consultoria, ele fala muito de produtividade, fala de soft skills, de habilidades, e é um grande especialista em liderança. Cristiano Santos, o que é a liderança 4.0? Bom, obrigado, Marcelo, obrigado, Alexandre, por convidar aqui de estar no Café no Teatro. Bom, vocês deixaram aqui um desafio grande, né, depois de tudo que vocês falaram, mas eu vejo muito a liderança 4.0 atrelada a isso que vocês comentaram, talvez com a indústria 4.0, mas fazendo um pouco de uma analogia, eu vejo que esse líder,
ele precisa desenvolver nesse novo contexto de mundo VUCA, mundo BANI, ou seja, o novo mundo que vai surgir, né? Duas asas, assim, esse líder precisa desenvolver duas asas. Uma asa que é a asa ligada à tecnologia, porque cada vez mais é exigido desse líder atuar, por exemplo, na digitalização do trabalho, na automatização do trabalho em si, as novas tecnologias. E numa outra asa você tem a questão do líder direto ao ser humano, porque quanto mais o trabalho vai ficando automatizado e repetitivo e a inteligência artificial vai substituindo essa demanda do líder, numa outra asa é exigida dele esse equilíbrio de dar atenção para as pessoas. E um grande desafio, talvez que eu veja dessa liderança, é o engajamento, né? O líder precisa cada vez mais engajar, e quando a gente fala de engajamento, provavelmente a gente vai se deparar com 3 grandes desafios. O primeiro é a questão de você gerar para a pessoa uma questão de excelência no trabalho, buscar a questão do que o pessoal chama do flow, que é o equilíbrio ali entre as competências das pessoas e o desafio no trabalho. Você tem a questão da autonomia, que precisa cada vez mais as gerações novas buscando autonomia, e essa autonomia vem desde a forma de que aonde trabalhar no trabalho remoto, em que hora trabalhar, com quem trabalhar, de que forma trabalhar, e isso é um grande desafio para o líder. E a terceira parte é o propósito. Cada vez mais o líder precisa desenvolver nas pessoas um senso de propósito que esteja atrelado com o propósito da organização para que isso crie sinergia, né? Então, quando eu vejo a liderança 4.0, é um líder que precisa voar equilibrado de um olho na tecnologia, porque não tem como ele fugir, a mudança é presente e contínua, e na outra ponta, ele precisa se dedicar a fazer com que as pessoas se tornem as melhores versões delas mesmas num ambiente cada vez mais complexo e de cada vez resultados mais rápidos para todo mundo. E nessa sopa toda, nesse voo todo, que tem uma questão da felicidade no trabalho. A gente vê muito essa questão, por exemplo, do Great Resignation ou das doenças psicológicas acontecendo, exatamente porque a liderança não sabe lidar muito bem com esses dois polos, né, dentro da organização, e isso faz com que cada vez mais não só a experiência do cliente, mas a experiência do colaborador seja algo estratégico e fundamental para os negócios.